dia 21 de abril, há pouco mais de 231 anos, no campo da igreja de Nossa Senhora da Lampadosa, no Rio de Janeiro, era enforcado publicamente o alferes mineiro Joaquim José da Silva Xavier. A acusação para a condenação à pena de morte era tramar contra a coroa portuguesa, ou seja, contra o governo colonial. A Portugal, naquele momento, interessava a cobrança de impostos sobre a atividade mineradora na província de Minas Gerais, que até então rendia fortunas incalculáveis à Europa durante quase um século, mas que não beneficiava em nada os brasileiros. Há quem afirme que era uma revolta elitista, mas se era só feita por figuras importantes da época, por que então o popular Tiradentes, que era apenas um alferes, equivalente hoje a um subtenente, foi o único a sofrer pena de morte? Outras perguntas que muitos fazem são: a chamada Inconfidência Mineira só aconteceu em Ouro Preto, Mariana, São João del Rei ou Tiradentes? E o que Barbacena tem a ver com este marcante episódio histórico? Tivemos barbacenenses envolvidos nessa trama? Para nos contar um pouco mais sobre os detalhes dessa revolta, aqueles fatos que não aprendemos na escola e o que Barbacena ou os barbacenenses têm a ver com a data, vamos falar com Edson Brandão, que é pesquisador de História Regional, membro efetivo da Academia Barbacenense de Letras e correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei. Edson, seja bem-vindo. Obrigado, Salim. É importante, né, a gente ter essa oportunidade de estar aqui. A cada abril, né, quando chegamos no feriado de 21 de abril, né, que é o feriado dedicado a Tiradentes, né, a figura do Tiradentes, mas em especial para rememorar a Inconfidência Mineira, é sempre bom a gente rever esse episódio, porque a cada ciclo a gente tem novas percepções, novas interpretações a respeito desse episódio, e ele nos ajuda muito a entender o Brasil que tivemos no passado e o Brasil que temos e que poderíamos ter ou que podemos ter. Então, vale essa reflexão, e aqui, à luz da pesquisa histórica, da parte factual, que é o que nós nos dedicamos, mas também na tentativa de interpretação, sempre tentando não cometer um pecadinho que costuma acontecer em relação à história, que é o anacronismo, né? Que, de forma genérica, é tentar, essa palavra significa tentar entender o passado com os olhos só do presente. Nós precisamos, de alguma forma, nos contextualizar com os impulsos, o contexto da época, para que não façamos um julgamento precipitado ou mesmo injusto. Perfeito. Ô Edson, é o seguinte, a Inconfidência, ela tem um certo encanto no imaginário popular, porque tem alguns ingredientes assim que formam uma boa novela, né? Tem conspirações, traições, sonhos de liberdade, enfim, é uma história e tanto, né? Ela realmente foi importante para o Brasil, Edson? Olha, é realmente isso, né? A gente tem sempre em tela essa situação de que a Inconfidência é um pouco construída, o Tiradentes, uma figura que principalmente os republicanos tiveram que elevar meio que para justificar as suas intenções políticas, e, em parte, tudo isso é verdade, mas nós temos que entender que foram esses movimentos, essas tentativas, que aos poucos criaram um ambiente para que o Brasil pudesse começar a se pensar como um país independente, não uma mera colônia portuguesa, né, como de fato aconteceu. Eu sempre digo que o episódio da independência, se lá em 1822, ele foi assim como se fosse um combinado em família, né? Porque a família real portuguesa, representada pelo Dom João VI, o pai, e o Dom Pedro I, filho, de certa forma, foi um acordo ou um combinado interno da família real portuguesa para que o Brasil ganhasse autonomia, mas ao mesmo tempo alguns laços, alguns vínculos, de fato foram mantidos,
e isso, obviamente, que não aconteceu sem revoltas, sem conflitos, mas que, em alguns casos, poderia ter ocorrido numa circunstância um pouco mais agressiva ou uma ruptura com mais, digamos, conflitos mesmo, com até derramamento de sangue numa escala maior do que em alguns casos ocorreu. Então, a Inconfidência Mineira ela nos remete a uma sequência de outras revoltas. Eu posso lembrar que só no século XVIII, né, que é o, o cenário, né, cronológico da Inconfidência Mineira, nós vamos ter a Guerra dos Emboabas, que acontece em Minas Gerais, entre 1708 e 1709, e ela já é um movimento em que os bandeirantes, os ocupantes dessa região, principalmente vindos de São Paulo, começam a rejeitar a presença dos chamados emboabas, que eram portugueses e mesmo brasileiros vindos de outras regiões do Brasil, já bem intencionados ou bem motivados a se apossar da terra, porque aqui finalmente se encontrou aquilo que os portugueses sempre buscaram desde o início da ocupação do Brasil, do território aqui chamamos Brasil, que é os metais preciosos, os diamantes. Então, nós tivemos um conflito sério, até próximo aqui a Barbacena, né? De onde a gente coloca essa perspectiva toda da nossa análise aqui. É bom que se saiba, para quem está vendo a distância maior, nós vamos falar sempre com o olhar de Barbacena e da nossa região aqui. Então, nós tivemos esse episódio. No Nordeste aconteceu também um momento de conflito interessante, que foi a Guerra dos Mascates, né? E ali a gente tem um componente importante. A Guerra dos Mascates acontece um pouco mais adiante, né? Depois da Guerra dos Emboabas, porque ela já tem um conflito do Nordeste, onde o ciclo econômico era o açúcar, né? A cana-de-açúcar, e no caso, os mascates são os comerciantes, uma outra classe de pessoas, principalmente fixadas em Recife, né, no que viria a ser a capital de Pernambuco, e que entram em conflito com Olinda, que era um local ainda onde os coronéis, digamos assim, ou os grandes proprietários de terras, né, do ciclo do açúcar estariam posicionados. Então, ali tem um conflito, porque depois vai acontecer uma coisa muito importante, vai ser a mudança da capital do Brasil, que sai de Salvador, do Nordeste, para o Rio de Janeiro, e nós aqui da nossa região somos frutos desse movimento, porque a necessidade do caminho novo, e que depois vai virar a Estrada Real, é justamente para fazer essa ligação com o litoral, e que é a partir da mudança da capital que a gente tem esse movimento todo. Né? Depois nós vamos ter a revolta do Filipe dos Santos, que é um pouco mais adiante, lá por volta de 1720, que é, em tese, a Inconfidência Mineira meio que reproduz o cenário que acontece com o Filipe dos Santos. Filipe dos Santos era também, no caso, ele como o principal personagem, né? O mártir daquele momento. Ele era um tropeiro que também foi enforcado, esquartejado. Houve toda uma movimentação de repressão da coroa portuguesa, porque havia ali naquela época, o contexto ali eram os chamados estancos, né, ou monopólios. O que era isso? Portugal, além de tirar as nossas riquezas, nos obrigava a comprar somente produtos que eles tinham interesse que fossem vendidos aqui. Então, essa quebra de monopólios, o surgimento das casas de fundição, dos registros, onde aí sim nós teríamos a razão disso tudo que aconteceu na Inconfidência Mineira, foi a cobrança dos impostos. Isso ficou exacerbado, e ali o Filipe dos Santos já faz mais ou menos o que viria a ocorrer tempos depois na Inconfidência Mineira. Né? A gente fala aí da cobrança dos impostos, e aí tem o tal do quinto do ouro, né? Que se fala muito, e tem até uma frase, uma expressão pejorativa ou agressiva, que são os quintos dos infernos, né? Quando alguém está bastante
indignado com uma situação, e os quintos, na verdade, são o que deveria ser a carga tributária, mais ou menos, da época, né? O 20%, ou o quinto de tudo que era produzido. Se a gente for pensar em termos atuais, a gente teria até mais razões aí para revoltas, porque hoje a carga tributária está em torno aí de 40%, quer dizer, duas vezes o quinto dos infernos aí. E isso não sou eu que estou falando, é o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, né, que fez esse estudo. E por aí a gente tem noção do clima, do que levava os, os brasileiros daquela época a quererem ter um alívio em relação às pressões da corte portuguesa, dos interesses de Portugal em relação ao Brasil. Né? É, tudo isso também a gente tem que lembrar que está dentro de um caldo filosófico, de um estado de espírito daquela época, né? Nós chamamos de Zeitgeist, não é uma expressão alemã que designa o espírito da época, né? E nós vamos estar ali, no caso da Inconfidência, já no auge do Iluminismo, né? Da Revolução Francesa, daquele conceito de que os reis deveriam ser derrubados para que a sociedade civil ou outros grupos de poder pudessem atuar, não mais se submetendo à vontade divina, que vinha a reforçar o poder dos reis, mas dos direitos civis, de uma coisa que, para nós, hoje, é um pouco mais próximo, tá, Salim? Então, em resumo, a gente tem que dizer o seguinte, que a Inconfidência Mineira ela foi um processo. Ela começa lá por volta de 1780, com ideias já de revolta contra Portugal. Depois, em 1788, o movimento realmente começa de uma forma mais enfática, né? As reuniões, né? E aí tem já o motim que deveria acontecer em fevereiro de 1789. Por que essa data? Porque estava programada para acontecer a tal derrama. A derrama é um apelido de uma ação tributária radical, ou seja, confisco. Se não tivessem recursos para se pagar os impostos, aqueles devedores deveriam ter alguns bens, algumas coisas confiscadas para que gerasse esse volume, né? Parece que a dívida era, assim, de forma bem genérica, algo em torno de 1 tonelada por ano, né? E nós já estávamos aí com um déficit de quase 8 toneladas, né? Ao longo de uma década que a produção estava caindo muito, né? E isso tudo gerou um estado de espírito de muitas conspirações, tudo foi feito muito assim, digamos, a boca miúda, porque de fato a revolta não aconteceu. É bom que se diga sempre que quando poderia acontecer algo mais agressivo, aí já havia uma delação que foi feita em 11 de abril de 1789, escrita aqui em Barbacena, no Arraial da Igreja Nova, pelo contratador Silvério dos Reis, que estava envolvido, mas vendo que a coisa não ia ter o desenrolar que eles esperavam, ele achou melhor entregar todo mundo, e aí nós entramos num processo que foi a chamada devassa, que demorou 3 anos para acontecer, né? Com as investigações, as oitivas em relação aos envolvidos. O Tiradentes, que é esse personagem que engloba todo esse ambiente aí de conspiração, ele é preso no dia 10 de maio de 1789, fica no Rio de Janeiro durante muito tempo. Em 19 de abril, muito tempo depois, já em 1792, que saem as sentenças, e no caso dele, a sentença é cumprida no dia 21 de abril, quando ele é executado, assim, de forma exemplar, né, até teatral, no Rio de Janeiro. Segundo alguns livros, alguns relatos da época, fizeram uma forca bem alta, né, com quase 4 metros de altura, para que a população pudesse assistir o espetáculo, porque o que tinha ali em jogo também era uma demonstração de força e de terror, né, da coroa portuguesa em relação ao, a qualquer um que viesse a promover algum tipo de rebelião contra a coroa na sua principal colônia, né? No caso, a coroa portuguesa.
Ô Edson, você já contextualizou que nós vamos conversar sobre a participação de Barbacena, especificamente dentro da Inconfidência Mineira. Mas contextualizando também, mas no sentido da história, eu queria que você explicasse para nós a respeito da Conjuração Baiana, que hoje até é bastante falada, né? Como é que é essa história, a comparação com a Conjuração Baiana e a nossa Inconfidência Mineira? Você já até falou um pouquinho, mas gostaria que você fizesse essa comparação para nós. Pois é, isso é uma coisa bem da nossa época, essa discussão, né? E eu acho até interessante que já começa pelo nome. Se nós formos ver na etimologia das palavras, né, a inconfidência significa a falta de confiança ou uma traição, que é a forma como os portugueses viam essa movimentação aqui em Minas Gerais e acabou que ficou esse termo ele ficou registrado e ficou identificando esse movimento, mas a inconfidência ou a falta de confiança era em relação do ponto de vista dos portugueses, né? Já a conjuração baiana já foi denominada posteriormente, na época não se falava nisso, nesses termos, e ela o que é conjurar? Jurar junto, é combinar, montar uma ação conjunta para algo que se deseja fazer, né? E a conjuração baiana, é óbvio, ela teve a mesma importância, são as movimentações internas do Brasil mostrando que já não lhe cabia mais a condição de mera colônia. Né? É, e uma coisa que se coloca muito hoje, e que para essa época, para a visão contemporânea, é uma vantagem, é o fato de ter mais figuras populares participando, envolvidas. E, de fato, isso aconteceu na, na, lá no caso da Bahia, né, da Conjuração Baiana, porque, assim como a revolta dos malês, que acontece depois também, já no século XIX, houve uma repressão forte e havia, de fato, a presença de figuras populares. Né? Os alfaiates, digamos, que era uma categoria profissional, principalmente de negros libertos e pessoas mais humildes, era uma categoria que estava muito presente e tinha até esse segundo nome aí de revolta dos alfaiates. Mas todos os movimentos sociais, todas essas articulações, acabam que tem gente do povo, mas tem gente, de alguma forma, de uma elite também, que vai influenciar o grupo. Né? No caso da Conjuração Baiana, nós vamos ter lá o José da Silva Lisboa, o Visconde de Cairu, era um Visconde. O Cipriano Barata era um médico importante. O João Ladislau de Figueiredo era um farmacêutico. O Francisco Barreto era professor de latim. Pessoas letradas que já liam também os filósofos iluministas, que sabiam muito bem do que estava ocorrendo fora da América do Sul, né, tanto na Europa, né, com relação à Revolução Francesa, quanto acontecido no Haiti, né, que de fato o Haiti conseguiu formar uma república liberta, né? Então, eu acho que comparar dessa maneira, medir a importância de uma ou de outra por esse aspecto, eu não acho correto, porque cada uma, dentro das suas especificidades, teve um componente importante para a história do Brasil. Tem um livro que chama Esboço Biográfico de Tiradentes, que foi escrito pelo Montenegro Cordeiro, um escritor do estado do Rio de Janeiro. Ele, em 1892, né, assim, 100 anos exatos depois da Inconfidência, ele escreveu um livro que dá muitos detalhes da execução do Tiradentes, porque uma série de coisas que ele conseguiu apurar naquela época em documentação, e é um livro que até hoje a gente. Por isso que a gente sabe a hora que foi. Só não fica claro se ele estava barbudo ou com a cabeça raspada, porque é uma outra discussão aí da aproximação da imagem do Tiradentes com Jesus Cristo, né, que foi
um pouco utilizada aí ou muito utilizada pelos republicanos, né, para sensibilizar o povo de uma forma geral, mas o Montenegro Cordeiro nos dá detalhes. E esse livro, para você ter ideia, ele ficava sempre à disposição do Alfonso Hollart, que é um professor da Sorbonne, na França, considerado um dos maiores especialistas na Revolução Francesa. Por que eu estou dizendo isso? Se não fosse a Inconfidência Mineira algo relevante para essa época, para esse ambiente libertário mundial, né? Toda essa movimentação que acontecia no mundo inteiro em relação às monarquias absolutistas e o avanço que poderia acontecer com as repúblicas surgindo, né? Não se sabe exatamente se a Inconfidência Mineira levaria a uma república, talvez sim, né? Porque ela não aconteceu, né? A revolta de fato não aconteceu, né? Mas para um pesquisador desses ter a atenção para o caso da revolta ocorrida em Minas Gerais é porque isso diz muito para esse período que estava sendo estudado a partir, inclusive, da França, de onde vem todo esse ambiente de revolta e de ruptura com as monarquias absolutistas, que era o caso de Portugal e lá da Dona Maria I. Edson, mas de fato, o que Barbacena tem a ver com a Inconfidência Mineira, né? Quando se fala em Confidência, a gente sempre pensa Ouro Preto, Mariana, Tiradentes, que antes, inclusive, tinha outro nome, né? É interessante que, quando se pergunta, tem tudo a ver, não a partir do nome, né? Barbacena se chama Barbacena por causa do Visconde de Barbacena, cujo nome completo é Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio, de Mendonça e Faro. Ele era um nobre português que foi educado para ser uma liderança colonial e veio para Minas Gerais com essa missão. Ele era um queridinho lá do Marquês de Pombal, que foi uma figura importante em Portugal, porque de alguma forma alguns avanços também foram feitos a partir da era que a gente chama pombalina, né? E o Visconde de Barbacena nos dá nome porque meio que para resgatar um pouco a sua moral abalada ao ter na sua região uma revolta tão séria, né? Porque ela foi muito levada a sério por Portugal, e isso aí, quando a gente fala dessa história de pesquisadores da época do Iluminismo e da Revolução Francesa interessados na nossa história, aqui isso é uma prova concreta de que ela teve realmente ou teria um peso importante. Ele meio abalado ali com essa revolta, ele resolve coincidentemente, o arraial da Igreja Nova, que é Barbacena, estava pedindo a elevação para a condição de vila, e o Visconde concede essa elevação, mas isso não está muito claro nos documentos, mas para bom entendedor, pingo é letra, né? Então dá para imaginar que ele falou: coloquem pelo menos o meu nome aí, ou a turma colocou para poder fazer um agrado para ele. Vamos fazer uma coisa também curiosa, é assim, o Visconde Barbacena, ele nasceu no dia 7 de setembro de 1754, uma data emblemática, né? O 7 de setembro. E o 1754, por quê? Porque um ano depois aconteceria em Portugal, quando o Visconde Barbacena era um bebê de quase ali de um ano de idade, quase, aconteceu em Portugal uma tragédia, que foi um terremoto que atingiu Lisboa no dia de Todos os Santos, mais ou menos ali por volta do meio-dia, no final da manhã do dia de Todos os Santos, que é em novembro, e esse terremoto causou praticamente a destruição de Lisboa. A capital portuguesa, do Império Português, foi quase varrida do mapa por todos os elementos, porque nós tivemos o terremoto, estava havendo nesse momento ofícios religiosos em todas as igrejas, o povo de Lisboa estava assistindo às missas e de repente os edifícios das igrejas começaram a desabar, aquelas velas, tudo aquilo que estava preparado para receber a população nos ofícios religiosos provocou um incêndio gigantesco e ainda teve um tsunami que veio do mar, porque parece que o epicentro do terremoto veio
do mar, não é? E isso causou uma destruição imensa. Assim, do ponto de vista material e humano, as perdas foram incalculáveis. E do ponto de vista existencial, filosófico, subjetivo, isso causou também nos portugueses uma situação muito interessante, porque ficou aquela dúvida: será que é um castigo divino? Por que Portugal passar por isso nesse momento, né? E tanto é que assim, os filósofos da época, principalmente aqueles ligados depois que iriam ser as bases aí, teóricas, né, do iluminismo, como Voltaire, por exemplo, escreve um livro muito interessante chamado Cândido. E o Cândido é um personagem que, inclusive, vai a Portugal, né? Kant, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Leibniz, todos eles escrevem sobre essa tragédia que se abate sobre Portugal, e isso se prolonga durante esses 30 anos, né, da década de 50 até 80, porque isso gera uma dívida gigantesca interna, que é a reconstrução de Lisboa, que exige ainda mais do esforço dos mineiros, né? Porque além de toda a exploração colonial que já acontecia, essa situação de reconstruir Lisboa força Portugal a exigir mais ainda a cobrança de impostos, e isso chega diretamente para nós aqui em Minas Gerais, né? E esse desespero de arrecadação da coroa portuguesa, essa necessidade extrema de gerar impostos e, a partir dos impostos, pagar essa despesa gigantesca que é a reconstrução de Lisboa, dentre outros problemas, vai cair em cima principalmente dos grandes pagadores de impostos. E quem são eles? Os fazendeiros aqui da região, os mineiros, aquelas pessoas que faziam a economia de Minas Gerais girar no momento em que o ouro já não era tão abundante quanto era no início do século XVIII. Mas quem são esses fazendeiros aqui da nossa região? Pois é, aí é que está. Esses fazendeiros, eles na realidade representam isso que se chamam de elite, né? Que seriam as figuras que estariam mais assim na mira da cobrança de impostos, né? Por conta dos portugueses. E aqui a nossa região ela vai ter muitos deles. A Inconfidência Mineira, no geral, ela teve 25 pessoas envolvidas diretamente, ou como participantes das tramas, ou como cúmplices, ou como testemunhas, e esse pessoal todo foi investigado na época, pela devassa, né? Teve uma devassa em Minas Gerais, outra no Rio de Janeiro, né? O levante não aconteceu, como eu já disse, porque digamos assim, a Polícia Federal lá do Visconde Barbacena detectou o negócio antes e eles cancelaram a derrama, né? E a, as pessoas envolvidas foram todas imediatamente presas ou passaram a ser investigadas. O Tiradentes, especificamente, né, assim como todos esses outros envolvidos aí que são mais conhecidos na história, de uma forma ou de outra, todos passavam aqui por Barbacena, porque nós estávamos no trajeto para chegar ao Rio de Janeiro, a capital de Minas Gerais. O Tiradentes, mais ainda, né, porque já era freguês, digamos assim, da Fazenda da Borda do Campo e do Registro Velho, né, que hoje estão no município de entre Safortes, né, o distrito de Safortes e o município de Antônio Carlos, mas que tudo isso era Barbacena naquela época, né? E por isso até que um dos pedaços do Tiradentes acabou sendo exposto aqui segundo a tradição, na proximidade ali da Igreja do Rosário, e virou até um símbolo da cidade, né? O braço do Tiradentes que está na nossa bandeira. Então, nós temos tudo a ver. Não há como dissociar a história da Inconfidência Mineira e a nossa própria história, né? É, e é engraçado, né, a gente falar de inconfidentes barbacenenses, porque o cara um traidor da coroa portuguesa e, ao mesmo tempo, leva o nome do Visconde de Barbacena. Nós temos essa contradição aqui no nosso nome. Mas, respondendo a sua pergunta, Salim,
foram 7 envolvidos, né? E que nós poderíamos, assim, grosso modo, chamar de barbacenense, porque ainda não havia esse gentílico e Barbaceno, na verdade, ainda estava só trocando de nome, né? A hora do arraial da Igreja Nova. Né? Mas a gente conta 7, porque tem um a mais aí que eu coloco, que é o irmão do Tiradentes, que era padre, e que de alguma forma transitava aqui pela nossa cidade. Ele tinha, inclusive, uma casa onde hoje é o mesmo local onde hoje é a residência do brigadeiro do Epicar, né? O comandante do Epicar tem uma residência oficial na cidade, e naquele local existia, no século XVIII, um casarão, obviamente demolido, e a rua, que chama Rua Tiradentes hoje, era justamente a rua em que essa figura, quando vinha Barbacena, ficava. Então, além do irmão do Tiradentes, que aliás tinha uma fazenda chamada Castelo, né, Fazenda do Castelo, o Morro do Castelo, no que hoje é o município de Senhora dos Remédios, né? Além dele, nós vamos ter outros personagens importantes. Aí vamos citar aí, tinha categoria. Tínhamos o padre Manuel Rodrigues da Costa, da fazenda do Registro Velho, e o José Lopes de Oliveira, né? São os padres que moravam aqui na nossa região. Uhum. Tínhamos um médico, né, que é o Domingos Vidal Barbosa Lage, né? E tínhamos os membros dos regimentos de cavalaria, né, que são, eles têm a patente de coronel, que eu vou citar aqui, mas eles não eram exatamente militares, porque naquela época, né, no século XVIII, você tinha 3 linhas digamos assim, de oficiais, que eram as tropas pagas, né, esses militares, realmente, uma segunda linha, que seriam as chamadas tropas auxiliares, que eram tipo milicianos, e os ordenanças, né, que eram uma espécie de pessoas, ou de capatazes, ou alguém que poderiam ser pessoas que poderiam ser mobilizadas no caso de um conflito armado. Esses coronéis que a gente fala aí da roça, né, o coronel fulano de tal, ele é meio que uma herança, assim, de forma superficial, citando, obviamente, uma herança desse tempo onde se davam essas patentes mesmo para quem não era militar. E aí nós vamos ter o coronel Francisco Antônio de Oliveira Lopes, o coronel José Aires Gomes, né, lá da Borda do Campo, e o coronel Joaquim Silvério dos Reis, né, que também era coronel, era contratador aí, fazia as atividades como fazendeiro aqui na nossa região e que foi também o traidor. Né? Então, é essa turma que vivia no entorno do que seria Barbacena, na chamada comarca do Rio das Mãos. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre cada um deles, né? Onde eram as fazendas. Explica um pouquinho para a gente, por favor. Pois é, e eu acho que agora é um aspecto interessante, porque, reforçando a sua pergunta, e esse é o propósito da nossa conversa aqui, que é justamente contextualizar mais regionalmente e dentro da nossa identidade cultural e histórica o episódio da Inconfidência Mineira com um link, digamos assim, mais barbacenense, né? Então a gente pode meio que traçar o perfil rapidamente de cada um deles, e aí nós vamos entender o que era a Barbacena nessa época e o que representavam esses membros dessa elite que aqui viviam. Né? O padre Manuel Rodrigues da Costa, na minha opinião, talvez seja o personagem mais interessante de todos, por várias razões. A primeira é que ele viveu muito tempo. Ele nasceu em 1754 e viveu até 1844. Quer dizer, ele chegou aos 90 anos e ele pegou um pedação interessante da história do Brasil. Ele conhece o Brasil colônia e já vai quase que conviver com o Brasil das regências, que nós já estamos falando da época em que o Dom Pedro II estava sendo colocado na condição de monarca brasileiro. Então ele viveu todo o processo da Inconfidência, ele foi para a Europa preso, ficou num convento, lá ele teve a oportunidade de produzir algumas obras, cuidar de algumas edições especiais, até já tive a oportunidade, numa outra ocasião, de falar sobre ele
e sobre essa obra especificamente, mas isso tem muito a ver com a época, porque o que o padre estava participando era de um movimento que a coroa portuguesa fazia para preparar o Brasil para ser autossuficiente. O Brasil não ia ficar muito tempo na condição só de exportador ou de fornecedor de riquezas ou commodities para Portugal. Ele precisava de ter mercado interno, então criou-se toda uma estrutura. Isso tem a ver com o Marquês de Pombal, e o padre Manuel Rodrigues participa disso, para preparar, né, a economia brasileira para vivenciar algo um pouco mais de mercado interno, digamos assim. Seria um passo importante. Ele viveu isso. Depois ele volta para o Brasil perdoado, né, da Inconfidência, ele consegue conviver ali no período do primeiro reinado, né, com o Dom Pedro I, era amigo pessoal dele. Barbacena recebe o Dom Pedro I duas vezes, e as duas vezes é a partir da casa do padre, enfim. Uma figura importantíssima, talvez um dos mais cultos do movimento, o que não ocorria com todos, né, que eu vou descrever aqui. Então, ele, para mim, a figura mais proeminente, e é uma pena que a casa dele, que está hoje na fronteira entre Barbacena e Antônio Carlos, está lá, sem rumo, né, praticamente em ruínas, apesar de ser um patrimônio nacional. Vi muitas autoridades barbacenenses lembrando aí a Inconfidência Mineira de Tiradentes, e ninguém lembrou de homenagear um vestígio seria tão importante como qualquer outro que tem em Ouro Preto, no Rio de Janeiro, mas, enfim, é a nossa realidade aqui de amnésia ou até de desconhecimento por parte das nossas autoridades da nossa própria história. Bom, o outro inconfidente é o José Aires Gomes, que é o proprietário da Fazenda da Borda do Campo, que é o Marco Zero de Barbacena, onde inicia-se a ocupação aqui da região e, posteriormente, o arraial da Igreja Nova, que vai virar a Vila de Barbacena. O José Aires Gomes era um homem muito rico, segundo o Lauro Jardim, o historiador principal, aí, um dos principais da Inconfidência Mineira. Ele tinha 40 sesmarias entre o que seria Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro, né? Então, uma pessoa muito poderosa. Ele mesmo dizia, o Jair Gomes gostava de se exibir dizendo que ele teria mais terras do que muitos europeus, muitos portugueses na Europa, né? Dada a quantidade de fazendas e de áreas que ele possuía. A fazenda da Borda do Campo foi várias vezes visitada pelo Tiradentes. Tem um episódio que aparece na Devassa, inclusive, que o Tiradentes fala na varanda, que até hoje existe lá na Borda do Campo, que, se tudo desse certo, até reforço internacional, uma armada francesa poderia vir ajudar aqui na libertação do Brasil. Enfim, são coisas que envolvem muito a Fazenda da Borda, a presença do Tiradentes lá conversando com José Aires Gomes, e essa incriminação que ele tem é tamanha que ele é preso, deportado, nunca mais consegue voltar ao Brasil. Ele morre na África, né, em Moçambique, aos 62 anos, e a mulher dele, a Maria Inácia de Oliveira, que pode ser considerada aí uma heroína, né, uma mulher importante também desse período da Inconfidência, ela que consegue, junto com os filhos, comprar a fazenda de novo, e a fazenda está até hoje preservada. Hoje ela pertence à família Andrade, mas está lá como um marco histórico desse período tão atribulado da história do Brasil. O terceiro que nós poderíamos considerar como barbacenense, porque ele é da fazenda do Juiz de Fora, né? E nós sabemos que Juiz de Fora, até 1852, era um distrito de Barbacena. Tanto é que o primeiro livro, ou melhor, desculpe, o primeiro jornal publicado em Barbacena, o título dele é O Paraibuna, porque naquela época se percebia que o Rio Paraibuna era no território barbacenense. Enfim, o Domingos Vidal Barbosa Lage, ele é um médico, um estudante na época que acontece a Inconfidência Mineira. Ele, inclusive, convive uma parte da sua vida com estudantes franceses, né? Ele frequenta universidades em Montpellier e Bordeaux.
Lá há notícias de que estudantes brasileiros tentam fazer contato com franceses e também com Estados Unidos, né, que nessa época representa bem essa revolta contra os países coloniais mais importantes, como Inglaterra e outros, né? Eles tentam, inclusive, fazer contato com Thomas Jefferson e este Domingos Vidal Barbosa Lage está envolvido, né, nessa história toda. Obviamente, não precisamos dizer que é uma pessoa muito culta, né? E ele é envolvido na Inconfidência Mineira, porque o primo dele, que também mora aqui na região de Barbacena, que é o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, entrega, né, em depoimentos, fala que ele sabia dessa trama toda e ele é também envolvido. Então, nós já aí vamos falar já do Francisco Antônio de Oliveira Lopes. E aí, para encerrar, e para que a gente consiga ilustrar de uma forma muito clara como eram as relações políticas de poder e principalmente familiares, como as coisas se misturam nessa época. E Barbacena, o Arraial da Igreja Nova, que vai virar Barbacena, tem isso assim de uma forma muito curiosa, e que a gente normalmente não aprende nos livros de história. Veja bem, é, o Domingos Vidal Barbosa, esse da França, era primo do padre José Lopes de Oliveira. O padre José Lopes de Oliveira era irmão desse que eu estou citando aqui, que é o Francisco Antônio de Oliveira Lopes, que é um inconfidente, dedo duro, aí, igual o Silvério dos Reis. Esses Lopes eram da fazenda do Ribeirão Alberto Dias, que hoje corresponde ao território do município de Alfredo Vasconcelos, mas era uma área estratégica nesse trânsito entre Ouro Preto, Diamantina e Rio de Janeiro, né? Então, eles são da fazenda Ribeirão Alberto Dias. Essa família tinha vários padres, freiras, mas, como era muito numerosa, algumas irmãs desses, tanto do José Lopes de Oliveira quanto do Francisco Antônio de Oliveira Lopes, eles tiveram algumas irmãs que fizeram casamentos estratégicos. Uma das irmãs deles era a Ana Quitéria, e ela se casou com um cara chamado Luiz Alves de Freitas Belo. Esse casal teve duas filhas, que acabam ficando importantes para a história do Brasil pelo seguinte: uma chama Bernardina e a outra Mariana. A Bernardina se casa com ninguém menos do que o Joaquim Silvério dos Reis, o famoso traidor, que depois acaba fugindo para o Nordeste, vai morar no Maranhão, e que era dono de fazendas aqui na região, dentre as quais a Caveira de Baixo, que hoje, se a gente for transportar para a nossa época, nada mais é do que a região do Pontilhão e ali a região do que seria o hospital da FEMIG, né? Então, tudo ali fazia parte de uma fazenda dele. Então, a Bernardina se casa com o Joaquim Silvério dos Reis. E a irmã dela, Mariana, se casa com um tal de Francisco de Lima e Silva. E um desses filhos do casal da Mariana com o Francisco de Lima e Silva vai ser o Luiz Alves de Lima e Silva, que é o Duque de Caxias. Então, só para a gente concluir o caldo familiar aí e a gente entender a complexidade dessas relações, a gente pode entender que o Joaquim Silvério dos Reis era tio do Duque de Caxias, né? E isso tudo acontecendo a partir aqui do nosso território, que é a Igreja Nova, depois o Arraial, que vai dar origem à Vila de Barbacena. Então, o resumo é o seguinte, meu caro Salim e amigos que tiveram paciência de me ouvir até aqui. Barbacena e a Inconfidência Mineira, tudo a ver, os desdobramentos, todo o processo que ocorre, a, a, o fluxo das informações, tudo passa pela nosso território. Mesmo que Barbacena nunca tenha sido uma região de produção aurífera ou que tivesse um peso nesse aspecto da economia colonial.
mas já tinha uma coisa muito forte e que continua tendo, que é política, né? A política se faz ou se dá nesses conflitos, nessas demandas aí, e isso aí talvez explique muita coisa do que foi Barbacena no passado e do que ela é hoje. Perfeito. Edson, muito obrigado pela aula de história que você deu para a gente, essa oportunidade de mostrar um pouquinho sobre a Inconfidência Mineira, contextualizando a cidade de Barbacena, a região de Barbacena, dentro da Inconfidência. Muito obrigado, Edson. Obrigado pela oportunidade. Canal Ball aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.